Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa última aula, nosso último tópico, né, do nosso curso de Jovens Programadores. E nessa aula a gente vai falar sobre arrays, né, ou arrays ou vetores, né. Bom, uma breve introdução é que são armazenando vários valores em uma única variável. Então, bom, o que é um array, né? São uma coleção de dados do mesmo tipo armazenados em uma única variável, né? Então a gente pode é conhecido, né, a gente visualizar a forma de visualização de um array como uma tabela, né? Uma tabela de uma única linha, né? Então ela não tem colunas, né? Então um array simples, ele vai ser uma variável do mesmo tipo, né? Que armazena vários valores, né? Então se você, o programador que vai definir esses valores. Então pensa, por exemplo, que a gente vai ter aqui uma todos esses valores, e todos esses valores aqui vão estar armazenados numa única variável inteira. E a gente pode acessar cada um deles, né? Então, ao invés de a gente declarar várias variáveis inteiras, a gente declara só uma, do tipo array, né? E não necessariamente do tipo, mas a forma de declaração como um array, né? Ou também conhecido como vetor, né? Você vai ver muito na nomenclatura, na literatura aí, conhecido como vetor, né? E a gente vai armazenar os valores, né? Então, eu não poderia armazenar, por exemplo, aqui um número float, né? Tipo, por exemplo, 6.5 por aí, porque eles têm que ser do mesmo tipo, né? Então, vamos discorrer sobre isso aqui nos seguintes slides. Então, bom, como a gente estuda a linguagem C no nosso curso, a gente tem uma forma de declaração de um array de várias formas, né? Em várias linguagens, né? Então, na linguagem C, a gente declara da seguinte forma: a gente diz o tipo dele, o nome da variável, e a gente coloca esses colchetes aqui, né? Que isso aqui vai significar que a gente tem um array em mãos, né? Ou um vetor, né? Então, da mesma forma que você declara uma variável inteira normal, você vai declarar um array. Só que você precisa colocar esses colchetes aqui após, ou algumas pessoas usam antes, né? Mas vamos manter o após aqui o nome da variável, né? E você pode aqui, a gente inicializa um valor, da mesma forma que a gente poderia dizer que uma variável inteira tem um valor tal, né? A gente declara um array com vários valores. Então, a gente utiliza chaves para colocar esses valores e a vírgula para separar os valores, né? Essa é uma forma de inicialização de valores no array, né? Então, a gente diz aqui, o que isso aqui significa? A gente declara o array, abre e fecha colchetes e coloca esse número. O que é esse número? É a quantidade de elementos que vai ter no array. Porque aqui, na linguagem de programação, ela vai ler essa linha, né? Então, tem linhas que não vai estar inicializado, né? E ele vai falar, ó, é um array, mas quantos valores você precisa? Porque na computação, nada é ilimitado. Você trabalha com recursos limitados, né? Então, vai ler aqui e falar, ó, quantos valores você precisa? Então, no caso aqui, a gente declara 5 valores, né? E nesse exemplo aqui, a gente utilizou aqui a inicialização e colocou os 5 valores já pronto. Então, 2, 4, 6, 8 e 100. Então, nessa variável array exemplo, vai ter esses 5 valores, né? Aí você deve estar se perguntando, tá, tem esses 5 valores, né? Armazenados dessa forma aqui, né? E como que eu faço para acessar esses valores? Bom, existe uma coisa chamada índice ou posição, que a gente vai ver um pouco mais para frente, mas basicamente todo array tem um índice e ele vai começar sempre em zero. Na linguagem C ele sempre começa em zero, tem que ter isso em mente, é muito importante. Então, por exemplo aqui, a nossa variável na posição zero vai ser igual a 20. Mas o que isso aqui significa? A gente vai dizer que a variável na posição zero, então no caso essa aqui, né? Então lembra que começa em zero? Então 2 agora vai ser 20, né? Bom, aqui é a mesma coisa. Então vamos explicar detalhado isso aqui que pode ter ficado um pouco confuso para vocês. Então o que isso aqui significa? A gente vai ter o nosso array 2, 4, 6 e 8, correto? Aí, isso aqui foi o programa tá lendo, ele leu aqui, tá, ele criou o array com esses valores. Então, no programa, na mente do programa lá, ele tá vendo dessa forma, né? Então tá aqui o nosso array. Aí ele vai ler essa linha aqui e vai falar o quê? O array, exemplo, aqui na posição zero. Então onde está a posição zero? Ele vai ler essa linha,
Tá aqui, o 2, certo? Aí ele vai dizer que é igual a 20. Aí ele fala, ah, tá, então o que ele vai fazer? Ele vai pegar o 2, vai remover o 2 e colocar o valor 20 e vai seguir para a próxima linha. Aí agora na próxima linha ele diz, ó, o array na posição 1, então, o array na posição 1, então 0, 1, 2, 3, 4, tem 5 elementos, né, começando em 0. Ele vai dizer que o 4, né, o array na posição 1, vai ser igual a menos 5. Então ele segue o mesmo processo, ele vai remover o 4, né, e colocar o menos 5. Então é da seguinte forma que o nosso código, a linguagem C, vai ser executado, né. Então é dessa forma que a gente trabalha, que a gente manipula elementos no array, né. Então isso aqui é um exemplo de array inteiro, mas poderia ser um array de vários outros tipos, né, como segue nesse exemplo aqui. Então aqui a gente tem um array, igual a gente declarou antes, né, de 5 elementos, inicializando os elementos. A gente tem um array que eu chamei de idades, que tem 10 elementos, mas não está inicializado, né? Eu só disse para ele, ó, cria uma variável do tipo float, né, que é um array, e guarda 10 casinhas para ele, entendeu? Foi isso que eu disse para o programa. A gente pode declarar um do tipo char, né, que eu chamei de nome. Por que eu chamei de nome? Porque um nome é composto de várias letras. O que é uma letra? É um char para a linguagem C, né? Então ele vai, eu digo aqui, ó, um nome de 15 letras, entendeu? Então isso aqui é o famoso dado do tipo string, né? Que a gente não vê nesse curso aqui, mas quem tiver dúvida pode deixar no comentário abaixo aí, que eu tiro a dúvida, ou pode me chamar lá no Classroom, correto? E a gente também aqui um do tipo double, que eu chamei de números pares e inicializei, ó, 2, 4, 6, 8 e 10. Aqui o double ele vai interpretar como 2.0000, 4.0000. Eu poderia dizer 6.4, entendeu? Mas aqui eu só para simplificar, para não complicar, eu deixei assim. E aqui é um exemplo de manipulação, ó. Então eu digo, ó, idades na posição 0 vai ser igual a 4. Então o primeiro elemento desse array do tipo float vai ser o 4, né? Então se você fosse visualizar, pegasse aquela tabelinha, vai ser ele, né? E a gente pode imprimir isso daqui, pode fazer diversas operações, pode diminuir, pode incrementar. Isso aqui ele trabalha como uma variável normal, entendeu? Então eu não poderia dizer idade sem especificar a posição, porque é um array, entendeu? Então você tem que ter essa expertise em mente, assim, de que um array ele pensa como uma tabela, né? Você vai armazenar vários valores e quando você for manipular, você tem que dar a posição para ele, né? Então essa posição aqui pode ser uma variável, pode ser o que for, mas tem que especificar ela, entendeu? Porque são vários elementos, o computador não sabe qual que você quer. Então você tem que falar para ele, né? Então, por exemplo, olha só, o nome na posição 2 vai ser a letra A, entendeu? Então esse nome aqui poderia ser qualquer coisa, mas a terceira letra dele é a letra A, entendeu? Então, só um exemplo aí. E um array ele pode ser preenchido de várias formas, né? Como eu já comentei nessa aula, né? Então, lembra que eu falei que o índice pode ser uma variável, né? Você pode manipular da forma que você quiser. Então, olha só, a gente tem aqui um array exemplo, né? Que a gente criou na última aula, no último slide, normal. A gente tem um segundo array que eu chamei de array 2 e tem 6 elementos, né? E eu vou dizer, ó, o array vai de i até 6, né? E eu vou dizer que o array na posição i vai ser igual a i, né? E o que isso aqui vai dar? Vai dar esse array aqui pra gente, né? Então, se i começa em 0 e vai até 6, eu vou dizer, ó, o array na posição i, ele vai percorrendo, ó, vai ser igual a i. Qual é o valor de i? 0. Aí ele vai incrementar. Depois, qual é o valor de i? 1. E por aí vai. Então, a gente vai ter esse array em mãos. Isso é uma forma de você colocar valores no array. E essa primeira aqui é uma forma de também colocar valores, só que isso aqui é de forma inicializada, né? Ele já coloca os valores em tempo de compilação, né? E não em tempo de execução. Então, dessa outra forma aqui, a gente vai colocar em tempo de execução, né? Então, mas não precisa gravar isso em mente, não. Então, gravem que um array é uma tabelinha, né? E você pode manipular os valores da forma que você quiser. Eu poderia dizer aqui que o array na posição i vai ser igual a 2, aí todos os elementos iam ser igual a 2. Eu poderia dizer que poderia ser i mais 1? Poderia, então ser 1, 2, 3 e por aí vai, entendeu? Então você pode manipular da forma que você quiser, pode preencher da forma que você quiser. Então tem várias formas, né? Como foi mostrado aqui agora. E, bom, só para fixar o que é o elemento, o que é a posição. O elemento é o valor do array em si,
né? Então olha só, como foi bem explicado aqui, ó. Por exemplo, a gente tem esse array aqui de 6 posições, de tamanho 6, né? Então vai de 0 até 5, né? E olha só, a gente tem 25, 30, 35, 40, 45, 50. Né? Então um array aqui dos múltiplos de 5, né? Então, o 25, ele é um elemento. O 30 é um elemento. O 35 é um elemento. Você pode ver na literatura que é elemento ou valor, tanto faz. Né? Então, elemento, valor e etc. Né? E isso aqui é a posição. Ou também na literatura você vai ver como índice. Né? Então, posição barra índice. Né? Então, vai ser aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Essa posição ela não pode ser alterada, né? Porque ela vai ser fixa, né? Vai ser a forma que você acessa ele. Os valores você pode alterar quantas vezes você quiser, quantas vezes você precisar, desde que ele exista. Então, se eu declarei um array de tamanho 6, eu não posso acessar a posição 7 dele aqui. Então, eu não poderia fazer tipo assim, ó, array na posição 6. Mas a posição 6 não existe, né? Então isso aqui daria um problema de memória, né? Um problema de bits, né? Que a gente também não vai discorrer aqui nesse curso, mas quem tiver dúvida pode me mandar que eu explico certinho. Senão essa aula aqui vai ficar muito longa. Eu vou explicar a memória, como funciona a memória do computador para vocês. Mas tenha em mente que você precisa especificar o tamanho do array, né? Que vai ser a quantidade de memória que o seu computador vai alocar. Então lembra, a memória é limitada. Ela não é infinita, então você precisa especificar um tamanho, né? Então, bom, a gente vai desenvolver um exemplo aqui agora, né, para ficar bem claro a ideia dos vetores do array, né? Vetor ou array, pessoal, tanto faz, né? Então pode ficar tranquilo nessa nomenclatura, né? Vocês vão ver de várias formas. Então, olha só, desenvolva um programa que, dado um array A, né, que vai ser igual a 5, 88, 6, 4, 25 e 12, né? Então, um array de 6 elementos aí, né? E ele fala, ó, do tipo inteiro, né? Que como ele deu. E construa uma matriz B, né? Uma matriz também é conhecido, mas não é tão comum, né? Eu escrevi aqui por conta da literatura que eu estava pegando. Então, uma matriz B do mesmo tipo, então do tipo inteiro. Então, observando a seguinte lei de formação. Olha só. Se o valor em A, o valor, pessoal, em A for par, o valor deve ser multiplicado por 5 para ser colocado no array B. Deve ser vezes 5, né? Se ele for par. Caso contrário, né, se ele for ímpar, né, então só pode ser par ou ímpar, o valor deve ser somado com 5. Então a gente imprime, e ele pede para a gente imprimir ambos os arrays, né, ou vetores, no final do programa. Então vamos lá, pessoal. Olha só. A gente começa, né, um programa normal, declarando na biblioteca, e a função main, né, e eu vou dizer, ó, int A vai ser igual a 5, 88, 6, 4 e 25, como ele deu, né? Então ele deu no enunciado esse array aqui. Ele já deu pra gente o array, correto? Então a gente vai declarar ele aqui, né? E, bom, tá vendo que eu inicializei? Não é obrigatório colocar o valor quando você inicializa. Então, eu coloquei 100 só para dar um exemplo mesmo, porque não é necessário quando você já inicializa, porque como em termos de compilação, ele já vai ler esses valores aqui e falar, tem 6 valores, então ele tem tamanho 6, entendeu? Então ele já me coloca automático. Então beleza. A gente declara o nosso array B, e o seguinte, a gente não está inicializando ele, né? Então a gente tem que declarar o tamanho dele, então vai ser de 6. Se eu tenho que fazer operações com base no A, eu sei que ele vai ter 6 posições, ele não vai passar disso. Então se eu colocar menos, vai dar um erro, entendeu? Porque eu vou percorrer todo o A para fazer aquela operação que ele pediu para a gente, né, do par e do ímpar. Aí olha só, eu vou declarar um lache repetição, né, vai ser um for que vai de 0 até 6, né, então vai percorrer 6 vezes aqui, né, e eu vou percorrer os índices do array com base nisso, então eu vou dizer, ó, se o elemento, vou colocar um lache condicional, se o elemento A na posição I mod 2 foi igual a 0, o que isso aqui significa, pessoal? Mod 2, eu vou dividir por 2 e vou pegar o resto da divisão. Então, se o meu elemento dividido por 2 tem resto 0, o que significa, pessoal? Significa que o elemento é par, né? Então, eu vou dizer, ó, que o B na posição I, então, olha, o B acompanha o A. Então, o B na posição I vai ser igual a na posição I vezes o 5, entendeu? Porque foi como ele pediu. Se o elemento for par, multiplique por 5, né? Aí, se não, vou colocar que o elemento, o elemento B, né, na posição I, né, então vai de 0 até 6 essa posição,
vai ser igual a na posição I mais o 5, né? Então não vai ser vezes, ele pede para somar 5. E dessa forma aqui, a gente pode imprimir, né? Então a gente tem aqui o nosso laço de repetição e a gente constrói outro laço de repetição para imprimir, ó. Então a gente imprime aqui o A na posição tal, né? Então na posição I, né? Vai ser igual a A na posição I. Então só uma forma de imprimir. Aqui eu dou duas quebras de linhas e faço a mesma coisa para o B. Então a gente vai ter o seguinte resultado. A gente vai ter que o A, olha só, o A é 5, 88, 6, 4, 25 e 12. Aí no nosso programa lá, igual a gente fez, ó. Se o A é 5, o A na posição I, na posição 0, que ele começa é 5, ele é ímpar, né? A gente sabe que isso aqui é ímpar. Então ele soma 5, então vai ficar 10. Esse aqui é par, multiplica por 5, vai ficar 440. Esse aqui é par também, multiplica por 5, 6 vezes 5, 30. Esse aqui é par, 4 vezes 5, 20. Esse aqui é ímpar, 25 mais 5, 30. Esse aqui é par, 12 vezes 5, 60. Então a gente tem o seguinte resultado, né? E, bom, é isso para essa aula, né? Espero que vocês tenham entendido, tenha ficado claro aí, que é um conceito muito importante, esse conceito dos arrays, né, dos vetores. E resolvam os exercícios, né? Qualquer dúvida pode chamar, pode mandar no e-mail. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.